1 Coríntios, capítulo 6 e o versículo 18. Fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Aleluia. O apóstolo Paulo está aconselhando o ser humano a fugir da prostituição. O que é uma prostituição? Prostituição é aquela pessoa que comete ato sexual fora do casamento. Qualquer ser humano, seja jovem, seja idoso, seja na maioridade, adolescência, ele comete um ato sexual e está cometendo uma prostituição. Que o desejo sexual é muito forte. É um ato infracional contra Deus, porque no corpo é o lugar onde o Espírito Santo ele tem o desejo de habitar no ser humano. A Bíblia chega a falar que você é templo do Espírito Santo. Aleluia. Quando a pessoa se purifica, ela se santifica, dentro dela ela dá lugar para o Espírito Santo morar. O ato sexual ele não é condenável a Deus, mas desde que seja no casamento, desde que a pessoa seja casada civilmente, aí ele está também dentro para satisfazer o seu desejo carnal, onde Deus constitui famílias. Quando é fora do casamento, é considerado prostituição. Esse desejo é tão forte que na carta de Romanos, o apóstolo Paulo ele diz assim, capítulo 1 e o versículo 24, pelo que Deus os entregou às suas concupiscências do seu coração, a imundícia, para desonrarem o seu corpo entre si. Deus entregou aos seus desejos. Concupiscências são desejos, que o coração ele acende quando fala sexualmente. Então, se a pessoa não tiver visão, não tiver com o coração voltado para Deus, ele é entregue a esse desejo, onde alguns cometem torpeza, cometem loucuras. E a vida sexual ela é muito forte. Por isso que Deus falou através do apóstolo Paulo para fugir dessas coisas. Fugir. O que quer dizer fugir? Eu tenho um desejo muito forte, atraente por uma certa pessoa, seja homem, seja mulher. O apóstolo Paulo aconselhou, então, casar. Ele aconselhou a pessoa, então, se tem desejo forte, não consegue controlar, então casa. Não fique nesse ato que é cometendo prostituição. Ele diz, olha, se alguém não contém, é melhor, então, casar do que abrasear. O que é abrasear? É morar junto. A pessoa que está morando junto está cometendo também prostituição. É a Bíblia que está falando. Porque o casamento é constituído por Deus, mas morar junto é considerado prostituição. E é um ato muito sério. Tem pessoas que pensam que estão morando junto há muito tempo, há muitos anos, é considerado casado. Para Deus, não. Talvez para o homem, para partilha de bens, para desejo humanamente falando, considera casado. Mas para Deus, não. Para Deus, quando é considerado casado, é quando vai no cartório, civilmente, casa. Aí está no papel. Aí sim é considerado casamento. E tem muitas pessoas enganadas com isso. E é um perigo. É um perigo muito sério. A Bíblia diz o que vai acontecer. Ficarão de fora, no livro de Apocalipse, capítulo 22, está escrito assim, versículo 15. Ficarão de fora os cães, os feiticeiros e os que se prostituem. Olha só, os que se prostituem. A prostituição é um ato sexual fora do casamento. Sexual fora do casamento. Ou quando é adúltero ou adulterar. O adúltero é quando a pessoa é casado. Quando o relacionamento já é casamento formado civilmente. Aí pega e acontece a traição. É considerado adúltero. Onde a Bíblia fala que foi apedrejada uma mulher naquela época porque ela cometeu o ato de adulteração. Mas a prostituição é um ato que é cometido muito mais, porque jovens, adolescentes ou pessoas que não entendem, ele entrega o teu corpo, o teu coração. A Bíblia fala que estão entregues às suas concupiscências, aos seus desejos. E muitas pessoas estão vivendo este pecado nos dias de hoje. Mas atenção, corre um sério risco de ficar de fora. A Bíblia fala que ficarão de fora o que se prostitui. Então, se você, porventura, está ainda neste caminho, procure a consertar a sua vida. Porque a Bíblia fala que vai ficar de fora todos que se prostituem. Não é o pregador, não é o pastor, é a palavra que está dizendo, ficarão de fora os feiticeiros, os que se prostituem.
que disse foi Jesus. Ele diz assim no versículo 16, para nós fecharmos essa mensagem, diz assim: eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar essas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. Ele está falando assim, ó, ele enviou o anjo, que é os pastores, os líderes religiosos, para ensinar essas coisas, para testificar, para falar sobre isso. Então, está sendo falado agora para mim e para você. Ficarão de fora os que se prostituem. Deus te abençoe. Deus te dê oportunidade para que você conserte. O apóstolo Paulo falou assim, se você gostar de alguém, que seu coração voltou para ela, que vai cometer ato sexual, não se abrase, não more junto, mas case. É melhor casar do que se abrasear. Se você não contém, você tem desejo florescente pela carne, vai, então casa com essa pessoa, para que você não entre na condenação no último dia. Deus te abençoe. Este pecado é gravíssimo, porque o Espírito Santo, ele habita dentro de você. A Bíblia fala, chega a falar no livro de Coríntios também, fala assim, que você é o templo do Espírito Santo. O Espírito Santo mora dentro de você. Então, por isso que Deus abomina este pecado da prostituição. Deus te abençoe, em nome de Jesus.